Rei dos Reis, te exaltamos. Rei dos Reis, te adoramos. Rei dos Reis, te exaltamos. Rei dos Reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Céus e terra se encontram alinhados no seu plano. O universo estremece, o leão ruge do trono. Céus e terra se encontram alinhados no seu plano. O universo estremece, o leão ruge do trono. Toma teu lugar aqui. Vem, toma teu lugar aqui. Jesus. Vem, toma teu lugar aqui. Vem, toma teu lugar aqui. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Sim, Jesus. Meu libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. E eu te amarei de todo o coração. Eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei. Um sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, sempre meu libertador, serei pra sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hã? Graças a Deus, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro de Josué. Pronto, depois a gente volta novamente, né, irmão Bernardo, irmão Solange? A leitura de hoje, irmãos, está no livro de Josué, no capítulo 14, versículos de 6 a 15. Josué 14, de 6 a 15. Por favor,
livro de Josué, no capítulo 14, de 6 a 15. E diz assim, irmãos, a palavra do Senhor, tá bom? Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, e quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia espiar a terra, eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu viste que estavam ali os anequins, os grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Irmãos, guarde essa palavra, perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Nessa noite, vamos falar da seguinte pergunta: o que Deus prometeu a você? Mas o problema não é o que Deus prometeu, apenas como prometeu e como você vai conseguir. Mas antes que a gente entre na nossa reflexão de hoje, eu gostaria de falar, esse é o momento dos dízimos e ofertas. A igreja, ela então tem seus compromissos, todos os membros, todos os congregados, todos sabem, irmãos. E a nossa igreja, ela tem uma conta bancária, tá certo? Abrimos uma conta bancária, nós temos, a igreja tem um PIC, e o PIX, né? E é o CGC da igreja. Desculpem, é o CNPJ, esse era antigo, né? O CNPJ, tá certo? E a conta da igreja, o irmão Rosenberg tem colocado constantemente no Instagram, tem colocado no YouTube, tem colocado no Zap da igreja, certo? No Facebook. Então, se você quer ofertar, se você quer contribuir com a obra, você pode fazer dessa forma, tá certo? Tem um QR Code também, ele colocou lá na igreja, nos bancos também. Então, nesse momento, a igreja precisa. Muita gente não está indo à igreja, alguns irmãos, outros não estão mais dizimando nem ofertando, mas a igreja continua com suas obrigações e aumentando, né? Porque a energia aumenta, a água aumenta, tudo aumenta e a gente precisa da contribuição, tá certo? Portanto, entre no Zap da igreja, entre no Facebook, no Instagram da igreja, no YouTube da igreja, e você vai ver lá, tá certo, o CNPJ, você vai pegar o CNPJ da igreja, tá certo, é o 12.621.546/1000 ao contrário, dígito 49. Eu vou repetir para vocês. 12
.546/1000 ao contrário, que é o 0001, dígito 49, tá bom? Você pode, então, transferir, vai cair essa contribuição, vamos receber, e então a tesoureira vai ficar ciente e vai fazer os pagamentos em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que você esteja sendo um cooperador desta obra. A palavra diz que Deus ama ao que dá com alegria. Tá certo? Em nome de Jesus. Mas vamos agora, irmã Kézia, a nossa pastora está colocando, tá certo? O Pix, e está colocando o CNPJ da igreja. Você vai recebê-lo aí e você vai fazer sua contribuição, tá certo? Para a igreja, vai cair na conta da igreja, em nome do Senhor Jesus. Faça isso. Não fique preocupado com a quantia. Abra o seu coração e seja uma bênção para Deus, tá bom? Reflexão de hoje. O que Deus prometeu a você. Eu hoje, irmãos, estava ouvindo um homem. Ele disse assim: pastor, eu fui à igreja ontem e um pastor estava dizendo o seguinte: o que Deus prometeu a você, ele vai cumprir. Você tem que ficar em casa, você tem que se resguardar, você tem então que esperar somente em Deus, está certo. Mas você precisa entender que você precisa também reagir. Porque o que Deus prometeu, especialmente na sua palavra, ele não prometeu que cairia do céu, ele não prometeu que seria do dia para a noite, ele não prometeu que seria rápido, ele prometeu. As promessas acontecerão na sua vida e na minha vida. Analisando esse texto, então de Caleb, a gente vai perceber que Caleb, depois de 45 anos, 85 anos ao todo, Caleb então voltou para requerer aquilo que Moisés tinha prometido. Então vamos lá. Deus prometeu a Moisés, Moisés prometeu a Caleb. E quando ele diz no versículo 6, tá certo? Ele diz assim, a parte B desse texto: tu sabes que o Senhor falou a Moisés. Então Deus falava ao homem de Deus e o homem de Deus falava ao povo, certo? Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. Então nós temos o Senhor falando, o Senhor aguçando a mente e o ouvido do homem aqui na face da terra, mas nós temos os homens que recebem e fazem a vontade de Deus. No versículo 7 desse texto, a palavra diz assim: 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. Esse texto está em Números 13, tá certo? E você depois vai ler em casa esse texto, mas especialmente do 25 ao 30. E se você, de fato, chega no versículo 30, você vai perceber que Caleb ele foi muito ousado. Quando os espias não acreditavam, disse: na verdade, a terra é muito boa, há frutos bons, mas existem gigantes. Aí colocaram os obstáculos que muitos de nós colocamos. Primeiro, quando não estamos aplicados à obra. Segundo, quando não conhecemos verdadeiramente Deus. Terceiro, quando estamos apenas dentro de casa, aguardando que caia do céu. E a gente não vai buscar, a gente não vai para a casa de Deus adorar, a gente não vai, então, interceder com os irmãos, a gente não vai pedir oração aos irmãos. Perceba que Caleb ele foi relembrar uma promessa antiga. E a palavra de Deus diz assim:
em Cades Barnea, no versículo 7, tá bom? Eu estou em Josué 14, versículo 7. Espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. O que Caleb, naquele momento, sentia no coração? Deus está conosco. Deus vai nos dar essa terra. O Senhor mandou, o Senhor vai providenciar. Então, para recebermos as promessas de Deus, precisamos estar em inteira contrição com Deus, para recebermos primeiro no nosso espírito, na nossa alma, para tomar posse daquilo que Deus tem para nos dar. Essa é a primeira realidade que eu vejo, então, nesse texto. A segunda coisa, irmãos, no versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Ou seja, aqueles que acreditam nas promessas de Deus, desacreditando. Aqueles que acreditam que o Senhor vai abençoar, mas não acreditam. Dá para entender? Aqueles, então, que fala, mas eles não colocam para dentro de si, para que a palavra de Deus surta efeito no seu interior, na sua mente, na sua alma. Isso é o que eu percebo. Mas no versículo 8, ele diz assim, Caleb diz assim, quando ele estava requerendo o que era deles há 40 anos. Ele diz assim: e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. O que é que você sente no coração quando você está na presença de Deus? Quando você está em oração? Quando você está pedindo algo a Deus? Quando você está requerendo algo de Deus? Sente que não vai acontecer? Você sente Satanás falando que Deus o abandonou? Que Deus lhe deixou? Que isso não vai jamais acontecer? Porque Deus não existe? Muitos têm vivido, então, dessa forma. Verdadeiramente Deus não existe. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque eu estou acreditando e porque eu estou pedindo. Com Caleb foi diferente. Ele diz: eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Isso está no versículo 8. Segunda coisa que a gente precisa entender nessa noite. Deus prometeu a você, mas nós precisamos perseverar nas promessas de Deus. Todos desistiram, eram 12, menos 2, Josué e Caleb. Deus então pegou Josué, e eu quero mostrar para vocês, igreja, todos que estão me ouvindo nessa noite, por favor, o livro de Josué, no capítulo 1, tá certo? Eu vou entrar no livro de Josué, no capítulo 1, tá certo? E vou trazer para vocês o versículo 6, 7 e o 9. Olha só, irmãos, o que diz a palavra de Deus. Primeiro, lá no versículo 1, Deus convoca Josué, não é? Para que Josué agora assumisse o comando. Deu um medo tremendo, mas o Senhor continuou falando com Josué. Mas para possuir a terra, aquilo que Deus prometeu ao povo de Israel, nós sabemos que não seria nada fácil. Hoje, para nós, não tem nada fácil. Quem pensar que tudo é fácil hoje, está enganado. Porque nós lutamos contra o reino das trevas. Quando a palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados, potestades, governantes. Mas lá em Efésios 6,10, a palavra diz: finalmente, irmãos,
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas contra principados, potestades, Deus governante neste mundo tenebroso. Então, no versículo de número 6 de Josué, a palavra do Senhor diz assim, Deus falando a Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Para conquistar aquilo que Deus prometeu e que é preciso chegar em nossas mãos, é preciso, então, esforço também. Esforço da nossa parte. Se eu não posso mais me esforçar fisicamente, eu me esforço, acima de tudo, espiritualmente. Eu não posso desistir de adorar. Eu não posso desistir de ir à casa de Deus. Eu não posso desistir de confiar. Eu não posso desistir de Deus na minha vida, porque de Deus vem tudo. Vejo os homens morrendo agora. Vejo os jovens morrendo. Lado correndo do outro, tentando solucionar o problema. Há quanto tempo sai a vacina? Está saindo agora, mas não tem para todo mundo. Primeira onda, segunda onda desse vírus que tem dizimado milhares e milhares de pessoas na face da Terra. Perceba, nós precisamos nos refugiar no Senhor. A palavra disse, quando Deus convocou Josué, ele diz, esforça-te, Josué, tenha bom ânimo. Às vezes nós vamos para Deus e pedimos a primeira vez, a segunda vez, e depois a gente sente que parece que fica pior. Parece que as coisas vão desabar. E aí que a gente começa a desistir. E aí que a gente começa a deixar de caminhar. E aí que vem a moleza. E aí que, de fato, então, Satanás vai trabalhando, e de repente, então, olha, se perde a fé, perde a esperança, perde o amor. E o que vai ser da nossa vida? Deus estava falando a Josué, esforça-te, Josué. Josué, tenha bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais. No versículo 7, a palavra diz assim, tão somente esforça-te. Pela segunda vez, Deus pede para ele se esforçar. Deus tem me pedido para se esforçar, para me esforçar. Deus tem pedido. Deus não tem me deixado ficar na cama, Deus não tem deixado amanhecer o dia e eu lá caído, prostrado. Deus não tem nos deixado. O que tem para fazer? O que eu posso fazer? Primeiro pedir ao Senhor, mas depois cair em campo, lutar, prosseguir, irmãos. A vida é uma batalha. Se não batalharmos, não vamos vencer a guerra. E às vezes perdemos uma batalha, mas nós não perderemos a guerra, porque é o Senhor quem está conosco. Versículo 7, então somente esforce e tenha muito bom ânimo. Deus está repetindo novamente. Agora ele diz o seguinte, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, não saia do caminho. Muitos estão desistindo do caminho, irmãos. Muitos estão adentrando no caminho do mundo. Muitos estão adentrando, voltando para o Egito. Muitos estão adentrando no deserto e não estão sentindo que estão entrando novamente no deserto. E o que é que vão encontrar no mundo? O que é que vão encontrar no deserto? Mas ainda, irmãos, no versículo de número 9, tá certo? A palavra diz assim, não te mandei eu, Josué. E pela terceira vez ele diz, esforça-te e tem bom ânimo. Quando Deus promete, ele vai cumprir. Mas não vai ser nada, para Deus é fácil. Mas para nós que estamos aqui, não é nada fácil. E você percebe que nos últimos dias o povo de Deus tem lutado, o povo de Deus tem chorado, o
O povo de Deus tem assim suplicado. Percebe, irmãos? É isso. A palavra diz assim no versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então você perceba, se voltarmos para o texto então de Josué, no capítulo 14, o qual estamos falando, tá certo? A partir do versículo 6, ele diz assim, versículo 6, o 7, vamos para o 9. Eu estou agora em Josué 14, 9. Eu saí do livro de Josué 1, do capítulo 1, e fui agora para o 14, estou no versículo 9. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. O que Deus prometeu, ele vai cumprir se perseverarmos. O caminho é longo. Eu quero falar para você nessa noite que está me ouvindo. O caminho não é somente rosas, nem pétalas. O caminho é longo. O caminho é muitas vezes espinhoso. É uma furada aqui, uma furada ali. No caminho vamos entrar muitas vezes no deserto e vamos falar em oração: Senhor, onde tu estás? Senhor, Senhor, socorre-me. Não foi fácil para Josué em suas batalhas. Meus irmãos, eu quero relembrar a você que não foi fácil para José. Você lembra de José? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, versículo 23, a parte B, o finalzinho desse texto, diz assim: tudo que fazia prosperava. Mas não foi do dia para a noite que José prosperou. O que é que aconteceu na vida de José? Primeiro, sonhou. Depois do sonho, vieram as covas, ou a cova, jogaram ele na cova. Os irmãos jogaram com ciúmes na cova. Depois da cova, José foi ser escravo. Depois de ser escravo, irmãos, José foi traído na casa de Potifar. Depois da traição, José foi para a cadeia, para a prisão. Na prisão, José ficou esquecido. Como um Deus que prometeu, como um Deus que dava sonhos, esqueceu de José. Fez José passar por tudo isso. Na cadeia, ele estava esquecido. Mas olha, meu irmão, quero dizer uma coisa com você. Em todas essas fases da vida de José, a palavra diz que o Senhor era com ele. E por isso que, por sua fidelidade, tudo que ele fazia prosperava. Porque Deus fez então Josué, porque Deus fez então Caleb ter convicção. A palavra é certeza. É isso. Caleb teve certeza. Caleb perseverou. A igreja deve perseverar. Você que está me ouvindo deve perseverar. Nós, pastores, precisamos perseverar. Em nome do Senhor Jesus. Se eu relembrar você, não somente Caleb, mas José, tá certo? Davi, por exemplo. Eu vou ter aqui com você, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, por favor. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 16, e no versículo, então, de número 18. 1 Samuel 16, 18. Olha o que a palavra de Deus diz.
Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, ele é valente, ele é vigoroso, ele é homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. Mas, meus irmãos, perceba que o finalzinho desse texto, se você está com a sua Bíblia aberta, o segredo é: e o Senhor é com ele. Amém? Então, o segredo da minha vida, da minha esposa, da minha família, da igreja, é que o Senhor é conosco. O Senhor é com você que está com a sua família doente. Quando passamos aqui, nós 4 com Covid, ficamos isolados, ninguém poderia entrar. Muitas vezes não podíamos fazer o serviço da casa, nem própria comida, só Deus. Quem teve já sabe o que sente e o que passa. Mas Deus não permitiu que fôssemos ao hospital, não permitiu. Deus cuidou de nós. Os irmãos oraram demais por nós. A irmã Cícera orou. Todo momento estava conosco no zap, estava conosco no telefone. Deus não deixou faltar o amor. Deus não deixou faltar a misericórdia. Deus não deixou faltar o alimento. Deus não deixou faltar nada. 14, 15 dias sem trabalhar, isolado dentro de casa. O segredo, então, da sua vida, meu querido irmão, da minha vida, é o Senhor é com ele. O Senhor é comigo, o Senhor é com minha esposa, o Senhor é com você. O Senhor é conosco. Entenda o que eu estou dizendo a você nesta noite. Deus fez promessas, existem muitos profetas botando a mão na cabeça um dos outros, profetizando carro, profetizando mansão, profetizando casa. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso não vai acontecer hoje, amanhã já está na sua casa, já está o carro cheio de dinheiro. Não! Porque a vida é cheia de espinhos, cheia de lágrimas, muitas angústias, sofrimentos, decepções. A palavra diz: no mundo vocês terão aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. O segredo era, e o Senhor era com ele, mas as características de Davi, a gente percebe, está certo, que ele era um homem valente. Ele era um homem de guerra. Ele não sabia ficar dentro de casa. Ele não sabia ficar, ele era um homem que guerreava. Então, igreja do Senhor que está me ouvindo, vamos guerrear, vamos orar, vamos adorar, vamos então acreditar, vamos confiar, vamos ter a certeza de que o Senhor está trabalhando, de que o Senhor está agindo. Não vamos, irmãos, baixar a cabeça para Satanás, não vamos baixar a cabeça para o inferno, não vamos baixar a cabeça para o diabo. Confia no Senhor. Não se pode agradar o coração de Deus em 2 pensamentos. Você lembra o que Deus disse a Elias? Se é Baal, sigam. Elias disse ao povo: se é Baal, siga. Se é Deus, siga. Mas tome uma decisão. Se você acredita, não acredita. Chegou o momento agora, no fim dos tempos, estamos no fim dos tempos. Chegou o momento, então, de acreditarmos, de confiarmos, de devotarmos a nossa vida ao Senhor, de estarmos na casa de Deus no domingo. A nossa igreja é aberta aos domingos, 18 horas. E eu fico preocupado quando a gente não vai à igreja, a gente fica na Globo, a gente fica no Fantástico, fica no celular, fica na internet, vem uma briga de um marido, vem a briga de um filho, vem isso, vem aquilo, vem aquilo. Você deve estar adorando, você deve estar orando pelo seu marido, você deve estar orando pelos seus filhos, você deve estar orando, você deve estar guerreando. Deus chamou você para guerrear. Nada seria fácil. O que Deus prometeu a você, ele vai cumprir. Como ele prometeu e como ele vai cumprir. E eu falei para vocês que na vida nós temos, olha, momentos difíceis, provações, mas Deus está cumprindo. Não podemos olhar mais para trás.
Temos que olhar para frente. A palavra diz, olhando para Jesus, o qual é o autor e consumador da nossa fé. Com Davi, o Senhor era com ele. Josué enfrentou lutas, batalhas, adversidades, provações. Mas a palavra de Deus diz, o Senhor era com ele, o Senhor estava com ele. E eu volto agora para o texto, para então, irmãos, concluirmos. Por favor, livro de Josué, no capítulo 14. Olha o que diz então a palavra do Senhor, no capítulo 14, tá certo? Olha só o que diz. No versículo 10, Josué 14, 10, ou 14, 9, a gente percebe a parte B desse texto, guarda esse texto. A palavra diz, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Moisés falando isso a Caleb. No versículo 10, a palavra de Deus diz assim, e agora eis que o Senhor me conservou em vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Essa enfermidade vem, mas ela sai, ela volta. Tenha fé que Deus cura. Tenha fé que Deus liberta. Tenha fé que Deus está no comando da situação. Se Deus quiser levar, Ele vai levar para o céu, mas se Ele não quiser levar, Ele vai cuidar de você, vai repreender as enfermidades e vai fazer você prosperar, em nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo 10, a palavra diz, agora eis que o Senhor me conservou em vida. 40, 45 anos, como disse, 45 anos, está aqui no versículo 10, são passados. Olha o que esse homem diz, irmãos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora esse que hoje tem já 85 anos. 85 anos, o que é que um homem de 85 anos ia fazer com um monte de terra, já velho, já cansado? Mas Caleb não se sentia velho, não se sentia cansado. Ele no versículo 11, ele diz, e ainda hoje estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual é assim, então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Veja essa realidade, irmãos. Veja o que a palavra de Deus diz. Então, pegue a palavra. Leia a palavra. E no versículo 11 ele diz, ainda hoje estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal agora é a minha força. Tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anequins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Não pare de requerer. Não pare de pedir. Não pare de buscar na fonte. Não pare de peticionar ao Senhor. Não pare, tá certo, de suplicar ao Senhor. Lá em Mateus 7, 7... a palavra de Deus diz, batei, batei e abri-se-vos-á, buscais e achareis, pedi, dá-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, abri-se-lhe-á. Qual é o filho se pedir um pão, o pai vai dar uma pedra, ou um peixe, uma serpente? Quanto mais de pouca fé ou de pequena fé. Então vamos acreditar, vamos confiar, que Deus prometeu a você. Ele não prometeu de brincadeira, ele não prometeu de graça, ele não prometeu que vai cair do céu assim de repente à toa. Precisamos nos esforçar, precisamos cuidar da vida espiritual, precisamos cuidar da família, precisamos trabalhar, precisamos pedir ao Senhor que abra portas, precisamos, olha, guerrear contra o inferno, guerrear contra as potestades, confiando no Senhor, porque o Senhor vai fazer a obra em nome de Jesus.
O Senhor vai fazer a obra. Aqueles que estão te humilhando vão ser humilhados. E você vai ser exaltado pelo Senhor. Quer seja um patrão, quer seja um parente, qualquer pessoa, Deus vai fazer ele então ser humilhado e vai te exaltar para toda a tua família perceber que você é filho de um Deus poderoso, mas que você está guerreando, que você cuida da causa de Deus, que você abre o coração para Deus, que você está na dependência de Deus. Não adianta esperar em Deus se você não serve. Não adianta você esperar em Deus se você não luta com Deus, como Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Passou o Val de Jaboque. Lutou, lutou, lutou. Vamos lutar. Até hoje estou lutando com a minha esposa. Até hoje estamos orando. Até hoje passamos momentos difíceis no ministério. Tantos problemas difíceis que parece que a gente não ia amanhecer o dia, mas no outro dia o Senhor nos dava vitórias. Esse Deus é maravilhoso, meu irmão. O que é que você está esperando de Deus? Só reclamação, só angústia, só medo, só pavor. Não, 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 alegria. Senhor, Tu és a minha bandeira, Tu és a minha fonte, Tu és a minha vida, eu te exalto, eu te adoro, eu me prostro. Mesmo que os dias comecem maus ou estejam ruins, confia no Senhor de todo o teu coração. Ele vai usar alguém, ele vai fazer o milagre. Deus está no comando de todas as coisas. Então, Caleb foi requerer, com 85 anos. E a resposta para Caleb foi, versículo 13. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom herança. Deus tem preparado grandes heranças para mim, para minha esposa, para minha família, para a igreja que nós congregamos, para você, meu irmão, que está me ouvindo nessa noite. Você não vai ficar prostrado, não. Você não vai ficar angustiado, perplexo, amedrontado, não. Você nasceu para guerrear. Você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para ser abençoado por Deus. Caleb foi abençoado. Caleb serviu 40 anos, esperou 45 anos. Não canse de servir ao Senhor. Não canse de adorar. Não canse de orar. O Senhor sabe quando vai te abençoar. E não confia em homens. Não confia em homens dizendo ser de Deus para enganar, que tem tantos profetas falsos nesse mundo. Satanás tem levantado muitos profetas falsos. A cura vem do Senhor. Os milagres vêm do Senhor. A prosperidade vem do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que Caleb foi buscar. Caleb saiu com seu título nas mãos. E naquele momento, quem sabe, eu vejo Caleb pulando com 85 anos, adorando, louvando, dizendo, está aqui o título das minhas terras, está aqui a minha vitória, mas eu servi, eu guerreei, eu me prostrei muitas vezes, eu obedeci a Deus, eu adorei ao Senhor na guerra. Levante a cabeça. Seja um servo de valor, porque o Senhor, no momento dele, vai derramar todas as bênçãos na tua vida, na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios, em nome do Senhor Jesus. A palavra diz, o choro pode durar uma noite, parece que é uma eternidade, não é, irmãos? Essa noite pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, 3 anos, eu não sei o tempo de Deus. Mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. A vitória vem pela manhã. Em nome do Senhor Jesus. Assim como Caleb. Assim como Josué. Assim como Davi. Assim como José. Que passou, teve seus sonhos, mas entrou em covas, foi escravo, foi traído, foi esquecido. Mas a palavra diz que o Senhor era com ele. Assim está sendo com você, comigo, com a minha esposa e minha família, a nossa igreja, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.
Vamos exaltar o nome santo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém, pastor. Assim como foi com Caleb, com Josué, Deus é conosco, irmãos. Amém. E não é fácil, não. Não vai ser do dia para a noite, não, irmão. Deus vai, olha, abençoando devagar, devagar. Deus vai abençoar. Deus é no comando de todas as coisas. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Amém. Glória a Deus, vamos declarar a fidelidade do Senhor. Amém. Tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraça, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que fez agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que fez agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que fez agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és nossa salvação. Tu és a nossa salvação, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. A pastora vai orar, tá certo? Novamente, ela vai orar pela irmã Lia, vai orar pela Carla e família, vai orar também pela Gabi, não é? Fez a cirurgia. Vai orar, irmãos, por todos os enfermos da nossa igreja. Vai orar por todos nós. E a gente continua orando, irmão Bernardo, irmão Solange. A gente continua na brecha.
porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém. Amém? Jesus, tá Pastor, bom? a gente Vamos vai orar sair para melhorar a nesse momento com a qualidade. nossa pastora. Amém. Tá certo, irmão Solange. Obrigado. Amém. Vamos orar, irmãos, juntos, crendo nessa verdade da palavra de Deus, que há heranças nele para nós tomarmos posse. E nós vamos, como Caleb, nos manter inteiramente fiéis, como diz a palavra de Deus. Vamos orar. Deus maravilhoso, Pai eterno, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, mais uma vez, pela possibilidade de estarmos juntos como igreja. Como é bom, Senhor, congregarmos, ó Deus, como o corpo de Cristo. E frente à impossibilidade de fisicamente estarmos juntos, nós te agradecemos por esse recurso que as mídias sociais têm nos permitido, ó Deus, de nos encontrarmos ainda que virtualmente. Mas nós queremos te agradecer ainda assim, porque nós exercitamos a nossa comunhão como corpo de Cristo neste lugar. Nós te agradecemos pelo alimento, Senhor, saudável que é a Tua palavra em nossas vidas. Nós te agradecemos pelos efeitos que ela faz em nós. Nós te agradecemos pelos frutos que florescem a partir da semeadura da Tua palavra. E nós queremos, ó Senhor, nos manter assim como Caleb, com nosso coração fiel a Ti, meu Deus, inclinados a ouvirmos a Tua voz, a confiarmos plenamente naquilo que o Senhor tem nos dado como herança. Nós te pedimos, ó Senhor, que a cada dia as Tuas mãos nunca se afastem de sobre as nossas vidas, mas que todo o nosso caminhar com Cristo, ó Deus, seja pautado naquilo que a Tua palavra nos ensina e que o nosso coração inclinado a obedecer siga confiando em quem Tu és e naquilo que o Senhor prometeu. Nós te agradecemos porque decididamente o Senhor é Deus conosco. E nós louvamos a Ti, Jesus, pela Tua presença em nossas vidas. O Senhor que é Deus de resposta, o Senhor que é Deus de misericórdia, o Senhor que é Deus de graça e poder, e se revela graciosamente em nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, pelas respostas de bênçãos alcançadas pelas famílias que têm aqui compartilhado conosco, ó Deus, suas necessidades. Te agradecemos pela saúde da Gabi, pela recuperação dela. Nós cremos que ela continuará se recuperando, guardada em Ti. Bendizemos o Teu nome pela cirurgia que ela já realizou, pela graça e para a glória do Teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pela irmã Carla, que vem se recuperando firmemente debaixo da Tua proteção, junto a seu esposo e suas filhas, que as Tuas mãos continuem sobre a vida dela. Nós oramos, ó Deus, por cada família da IBC, de uma maneira, Senhor, especial. Oramos pela Lia, porque nós cremos nos Teus propósitos na vida da Tua serva, cremos no que o Senhor já fez e continuará fazendo na vida dela. Nós te agradecemos porque Tu és o Deus da paz e o Senhor revela-se a nós nessas horas difíceis, semeando a paz que excede todo entendimento nos nossos corações, principalmente no coração dos seus pais, irmãos, marido, filhos. Nós te louvamos, ó Deus, porque boas notícias o Senhor tem permitido que nós tenhamos e que venha mais e mais boas notícias da Tua parte, gerando na vida da Lia cura e restauração completa em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro por cada um que esteve conosco nesse período de comunhão, que a Tua bênção seja sobre cada um dos Teus servos, sobre cada uma das famílias representadas, que o Senhor abençoe, que o Senhor venha com provisão, venha com paz, venha com saúde, sobretudo, meu Deus, e que todos os dias haja em nós gratidão por tudo que o Senhor fez
fez e que certamente fará. Bendizemos a tua bondade, exaltamos a tua fidelidade, meu Deus. Oramos confiadamente, porque te conhecemos. Oramos porque cremos, oramos porque só temos a ti, meu Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Domingo nos encontramos presencialmente, se assim o Senhor permitir. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Eu quero apenas repetir para vocês, tá bom? Para a gente concluir. O livro de Josué, no capítulo 14, versículo 10. Me chama muita atenção, irmãos. Diz assim: agora eis que o Senhor me conservou em vida. O Senhor vai te conservar em vida. Amém. O Senhor está nos conservando em vida. Como disse, 45 anos são passados. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Não importa o tempo. Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor das estações. Deus é o Senhor de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Não importa o tempo. Não importa as circunstâncias. Ele diz, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje temos já 85 anos. Confia no Senhor. Deus nos levou hoje a orar pelo Brasil, pelo Congresso Nacional, pelos políticos, na oração das 6 horas da noite. Irmãos, precisamos orar pela vida política do Brasil, por esse Brasil, pelas igrejas, pelos pastores. E vamos continuar em oração. Amém? Amém. Estamos orando pelos enfermos da igreja, acreditem, todos os dias. A igreja está orando por você e a sua família. E quando você puder, você fala para a gente, pastor, melhorei, estou bom. Irmã Cícera, Deus abençoe a senhora é mãe, esse coração de mãe tremendo. Deus continue abençoando a senhora, abençoando todas as mulheres da nossa igreja, todas as mães, todas as moças, os jovens, enfim, a família centenária e todo o povo de Deus. Domingo estaremos na casa do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo permaneça com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus. Todos dizem... Amém. Porque se Deus é por nós, quem será contra posso nós? todas as coisas, Naquele que nos fortalece, Jesus, o autor, e consumador e você da pode nossa dizer, fé. amém. Abraço em todos, a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Boa noite para os irmãos.